Um bom dia, um bom dia para vocês. Vou fazer esse vídeo aqui, vou soltar o sonho para a Igreja Católica, vou soltar os versículos para vocês e vou soltar os sonhos também pro tempo evangélico, né? Vou logo soltar os sonhos para a Igreja Católica. Vou soltar o sonho, vou soltar as Santas Escrituras para vocês. Eu sonhei que eu estava vindo no caminho. Tava eu e Jesus. Nós vinha no caminho andando. Caminho carroçal. Mato de um lado, mato do outro. Vinha nós três no meio da rua, né? Vinha uma mulher do lado do Senhor e vinha eu. E o Senhor chegou pra mim e disse assim: tu vai no templo católico, fala pra eles toda a verdade. Aí, na hora que o Senhor fechou a boca, né, que o Senhor falou isso, né, o inimigo, ele saiu de dentro do mato, avançou em cima do Senhor. E o Senhor saiu guerreando com ele. E o Senhor deu um empurrão nele bastante grande, e ele se afastou bastante. Na hora que ele se afastou bastante, a mulher que estava com o Senhor, ela pegou na mão do Senhor e puxou o Senhor pro nosso lado. E na hora que o Senhor veio pro nosso lado, o inimigo veio de novo, novamente, para avançar em cima do Senhor. E na hora que ele veio para avançar em cima do Senhor, ele se tacou por cima de um escudo transparente. Na hora que ele se tacou por cima do escudo transparente, o Senhor desapareceu. E eu e uma mulher ficamos no ringue. E nesse momento que eu e ela nós estávamos no ringue, né, eu saí e eu fui... Vocês me desculpem. E eu fui andando, eu saí caminhando. Na hora que eu saí caminhando, eu olhei e vi que ele não transpassava o escudo. Aí eu continuei o meu caminho. Cheguei na Igreja Católica e disse assim: meu Deus, como é que eu vou... Quando eu cheguei mesmo na porta, né, eu disse assim: meu Deus, como é que eu vou falar com esse pessoal? E eu peguei uma vassoura, né, e comecei a varrer o templo por fora. Comecei a varrer por fora. Tava cheio de sujo. E na hora que eu terminei de varrer, eu me acordei. O que é que o Senhor mandou eu falar para vocês toda a verdade? As idolatrias. As idolatrias, para que vocês renunciem. As idolatrias, vocês deixem de lado, é o mandamento do Senhor. Eu vou ler as passagens aqui das Santas Escrituras para falar bem direitinho do jeito que o Senhor me pediu, né? Vou ler para vocês, ó. Vou começar logo pelo Senhor. É que eu gosto de falar começando logo por ele, né? Passei muito. Já cheguei no canto certo, glória a Deus. Ó, é Mateus 4. E o versículo, começando no versículo 7. Disse-lhe Jesus também, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória dele. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrares me adorares. O inimigo, ele não tem nada. Tudo é que pertencente ao Senhor. A terra foi o Senhor que fez, a terra foi o meu noivo que fez, as montanhas foi o meu noivo que fez, tudo foi o meu noivo que fez. Pois então, o inimigo não tem nada. Ele tem a oferecer às pessoas engano. Enganar as pessoas até o dia da pessoa sair da face da terra. Para que as pessoas não tenham salvação, não tenham oportunidade de salvação. Porque o meu noivo, ele deu a oportunidade a todo mundo de salvação. Mas o inimigo tá o quê? Para enganar. Ele vai enganar as pessoas para que as pessoas não se salvem. E principalmente os que estão dentro do templo. Principalmente os que estão dentro do templo católico, né? Porque a sentença lá no livro do Apocalipse estão fora do reino do céu. Essas pessoas que têm ídolo. Ídolo é idolatria. E ídolo é imagem de escultura. Vocês não podem ter, ó. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito. O que está escrito aqui, que é para adorar só o Senhor, para adorar ao Senhor, o teu Deus, adorarás, e só ele servirá. Adorar só a Deus, está escrito, é um mandamento, e eu vou ler para vocês, ó. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito:
Ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a Ele servirás. Nós só podemos o quê? Cantar para o Senhor, orar para o Senhor, consagrar nossa vida ao Senhor. Jamais a imagem de escultura, que a Bíblia fala de ídolo, né? E ainda, Cristo ainda fala, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, e tem perna, mas não anda. Então, Cristo, tu tá na tua casa, Ele tá contigo. Se tu chegar aí para um hospital, chegar e Deus vai ficar internado, Cristo tá ali do teu lado. Cristo pode estar onde Ele estiver, Ele te acompanha. Entendeu? Para tu passar por essa luta. Agora, se tu tiver com essas coisas que eu vou ler pra ti, elas não vão te acompanhar não, porque tá escrito na Bíblia. Eles não andam. Eles têm olho, mas eles não enxergam. Eles têm boca, mas eles não falam. E a pessoa quando tá em angústia, o Senhor tá ali, te consolando. Então o diabo o deixou e chegaram os anjos e serviram. O Senhor só chega para nós se nós aprendemos a adorá-lo. Adorá-lo e a servirmos ao Senhor. Orações com louvores. Por isso que o Senhor nos ensinou, nós orarmos o Pai Nosso. Continuando aqui. Agora eu vou para onde? Para vocês. Vou para lá, para onde é o mandamento. Vocês viram que o Senhor repreendeu e o Senhor disse, servirás só. Vou ler 2 partes das Santas Escrituras que falam sobre isso. Glória a Deus. Bora logo para cá que é o mandamento do Senhor. Depois eu vou vir para esse canto aqui para mim para falar sobre isso. Eu vou ler, sabe por que eu leio sempre Êxodo? Porque Êxodo é um mandamento. É Êxodo 20, e o versículo 4 e o versículo 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra. Então, nem a imagem do Senhor nós não podemos ter. Por quê? Porque Ele está lá em cima no céu. Aqui a Bíblia está dizendo que não. Nem embaixo na terra. Também a mãe do Senhor, ela morreu, ela foi sepultada. Jamais pode ter a imagem dela. Ela vai ressuscitar dos mortos agora. Quando Cristo vir buscar. Quando o meu noivo vir buscar a noiva dele, vir buscar o quê? Os convidados dele. O Senhor vai retirar ela também. Entendeu? A alma dela, o espírito dela tá com o meu Senhor, tá com o meu noivo, mas o corpo dela, a matéria, tá no pó. E o Senhor vai tirar agora, ó. Nem nas águas debaixo da terra. Você está vendo? Ó. Não te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu sou o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Se prostou, serviu, tu tá demonstrando que eu dei o Senhor. É o que está escrito no versículo. Lê o versículo 5 que eu acabei de ler para ti. A Bíblia do católico é a mesma Bíblia do crente. Tem a mesma coisa que está escrita aqui, está escrito na tua Bíblia. E faço misericórdia a milhares do que me ama. E guarda os meus mandamentos. É o mandamento do Senhor. Então, essas pessoas que não se curvam perante mais de escritura, elas demonstram que amam o Senhor. E o Senhor cuida dessas pessoas. Então, e essas pessoas que têm imagem de escultura, é o que está falando no livro do Apocalipse. Bora pra cá? Ó, Apocalipse, a última folha. Apocalipse 22 e o versículo 15. Para vocês verem que essas pessoas que têm ídolo, que têm idolatria, elas estão desertadas do reino do céu. Elas não entram. Por quê? Porque elas não se viu o Senhor. Elas estavam se vindo o quê? As trevas. É o que eu vou ler para vocês no versículo. E elas ficaram fora do reino do céu. E vocês não procuram, né, o reino do céu? Vocês não procuram, não é o nosso Salvador? Por que vocês não se ajoelham perante a Ele? Por que vocês preferem se ajoelhando e se curvando perante o quê? Perante essas imagens. E a Bíblia fala o que é que tem por detrás dela. Ó, ficarão de fora. De fora da onde? Do reino do céu. Olha que vão ficar de fora. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem,
os homicidas, os idolatra e qualquer que ama a mentira. Os mentirosos estão deserdados do reino do céu. Os idólatras do mesmo jeito. Os que se prostituem, os que não são casados, estão deserdados do reino do céu. Não entram no reino do céu. Por quê? Porque não são casados. Os homicidas também estão deserdados do reino do céu. Só se pedir perdão ao Senhor, né? Os feiticeiros, tem pessoas também que elas vão, aceitam Jesus e Jesus perdoa. Então, porque Jesus veio para perdoar essas pessoas, se aceitar o Senhor, né? Os idólatras do mesmo jeito. A pessoa que tem, se ela deixar de lado e começar a servir o Senhor e adorar o Senhor e buscar o Senhor, pode ter certeza que o Senhor perdoa. E os cães, todas essas pessoas que eu acabei de ler para você, elas estão deserdadas do reino do céu. Por quê? Por causa das práticas que elas praticam. O Senhor a ama, mas por causa das práticas que elas praticam, elas estão deserdadas fora do reino do céu. Algo que eu vou mais ler para vocês aqui, ó. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorá-lo. Você está vendo o que foi que João fez? Ele se prostrou perante um anjo. E olha o que foi que o anjo fez. O anjo repreendeu. Porque ninguém, em canto nenhum, é digno de receber adoração, senão o Senhor, senão o Deus de Israel, senão o meu noivo. Ó, disse-me, olha o que foi que o anjo disse aí, ó. Disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, e os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Você está vendo que um anjo, ele repreendeu e mandou ele adorar a Deus. Por isso que eu digo a vocês, a noiva do Senhor está perante vocês, está chamando vocês, que vocês se arrependem e vocês se voltem a adorar o seu Criador. Que volte a adorar o nosso Deus da nossa vida, entendeu? Ele é o único digno de adoração. Encerrei para vocês. Agora eu vou para o que mostra também aqui em Apocalipse para vocês também sobre, que fala sobre, também sobre as imagens. Bora para cá? Bem rapidinho, ó. E os homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos. Os ídolos são obra feita pela mão do homem. O povo em Israel, antes de entrar na terra prometida, eles fizeram ídolo. Fizeram imagem de escultura com ouro, de ouro, com as próprias mãos. Mas aquele povo que se prostrou, todo aquele povo foi destruído. E Deus deu um castigo medonho nele porque eles fizeram aquilo. Era para chegar antecipadamente. Eles passaram 40 anos. O Senhor desgostoso com esse povo. O que é que eu vou ler para vocês? Mas não agora. Deixa eu terminar aqui, né? Ó. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios. Você está vendo? Mas ninguém vai adorar demônio. Claro que não. Ele vai usar artimanha para que vocês se curvem perante a ele. Quem que é louco de se curvar perante um demônio? Pois então, mas só que ele vai usar artimanha. Entendeu? Ó, para você ver, eu vou repetir de novo. Ó, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Tá vendo agora? O que é que tem por detrás de cada ídolo? Pode ser a imagem de quem for. O Senhor não aceita, entendeu? Vocês entenderam. Agora, bora lá pro Velho Testamento, né? Porque muitas pessoas, o Senhor fala na Santa Escritura, ela todinha, sobre essas idolatrias. Foi mesmo em cima. O Senhor quer falar, viu? Glória a Deus. O meu noivo quer falar e a noiva do Senhor vai falar, né? A palavra dele, ó. Oséias 8, e o versículo 1.
põe a trombeta na tua boca. O Senhor está mandando que a noiva dele põe a trombeta na minha boca e eu anuncie que vocês estão em pecado perante o quê? Perante o nosso Senhor, perante o meu noivo, vocês estão em pecado, ó. Põe a trombeta na tua boca, ele virá como águia contra a casa do Senhor. Ele vai vir sobre o quê? Sobre o tempo católico e sobre o tempo evangélico. Por isso que eu alerto vocês, o tempo evangélico, a vaidade, o tempo católico, as idolatrias. Ó, ele virá como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A aliança do Senhor qual é? Não ter idolatria, adorar só a ele. E fizeram ídolo com as suas próprias mãos, que é o versículo que eu vou ler. Fizeram com as suas próprias mãos ídolo para ser destruído. E também se rebelou contra a lei de Deus. Qual é a lei de Deus desde o início do livro de Gênesis? Deus fez Adão e Eva e uniu os dois. Agora bora pro versículo 4. Li o versículo 1, agora vou ler o versículo 4. Ó, eles fizeram rei, mas eu não soube, mas não por mim. Então, colocaram o Papa lá, mas Deus não soube, não invocaram o Senhor. Constituíram príncipe, mas eu não soube. Então, botaram padre, né? Então, também não comunicaram o Senhor. Então, por isso que a igreja está desse jeito, né? Agora, olha, preste atenção no que o Senhor vai falar nesse versículo. Ó. Da sua prata e do seu ouro fizeram um ídolo para si, para serem destruídos. As pessoas que foram colocadas lá, rei aqui representa papa. E príncipe representa padre, né? Então, assim, e eles fizeram o que? Ídolo para ser destruído, entendeu? Tá bem claro. Ainda vou ler mais uma frase. O teu bezerro, ó Samaria, te rejeitou. A minha ira se acendeu contra eles. Você está vendo? É isso que dá desobedecer. Não era para ter, no templo católico, não era para ter idolatria. Mas eles quebraram a aliança que eles tinham com o Senhor. Tá aqui escrito, eu li para vocês. Quebraram a aliança. Agora eu vou para o Salmo 91. Quebraram a aliança e ainda se rebelou contra a lei do Senhor. Porque a lei do Senhor é unir o homem e a mulher para ter filho e família. Então, pisaram por cima também, para você ver. Ainda não querem que o Senhor vá com fúria sobre esse tempo. Vai. Mas bora continuando. Deixa. É Salmo. Salmo 95. E o versículo 6, para vocês verem o que o Senhor fala. Sobre se curvar perante a ele. Ó, vinde, adoremos e prostemos nós os joelhos diante do Senhor, que nos criou. Só esse versículo é o suficiente para vocês entenderem. Esse versículo. E outra coisa que está dizendo aqui, ó, versículo 4. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Por isso que eu digo, o inimigo não tem nada a oferecer a gente. Encerrei para vocês. Vou fazer um outro vídeo para soltar o sonho para a igreja evangélica. Sobre o que? Sobre a vaidade. Vou soltar os versículos para vocês sobre a vaidade. Que o Senhor me mostrou a cabeça de uma mulher, o que? O templo do Senhor está desse jeito. Cheio de vaidade. Quem foi que colocou lá? O inimigo colocou seta. E o povo aceitou, que o povo não reconhece, né? Mas aquele que conhece a palavra do Senhor e pisa por cima, então, vai dar vaidade. Fui.